Hoje estamos falando sobre pães. A gente quer decidir aqui quais são os melhores pães. Temos muitos ouvintes aqui, muitas participações. Vamos ver, ó, que já tem o Jonas aqui, já vou jogar o Jonas pra ver o que ele tá mandando. Vai, Jonas, o que você acha de pão? Fala, minhoca! Fala, rapazes! Jonas Alberton, diretamente aqui de Joinville, Santa e Bela Catarina. Ai, vocês tocaram no meu ponto forte, hein? Mas, enfim, eu quero citar aqui 3 tipos de pães só. Vou citar só 3. Pão doce, que aqui em Joinville a gente costuma dizer que é o famoso pãozinho, o chineque. O famoso pão de batata. E a gente não pode esquecer do nosso querido tradicional pão francês, né? Um abraço pra vocês e tamo junto. Boa. aí, Jonas trazendo a participação dele. Pão de batata é um Pão de bom batata também. é forte, mas eu acho que não entra no top 5. Inclusive lá eles chamam de pão de trigo lá em Santa Catarina. Pão de trigo? Pão de trigo. Excelente informação. Obrigado. Tiago, vai, Tiago. Fala, especialistas, boa tarde. Meu nome é Tiago Matoso, aqui do bairro Planalto. E aí, Meu Tiago? top 5 de pães. Manda bala. Começamos com o 5º lugar, pão de forma. 4º lugar, pão de hambúrguer. 3º lugar, pão de sal. 2º lugar, e se esqueceram desse, estou errado. Pão pizza. 1º lugar não tem como, que é pão de queijo. Pizza. Não, Mas tá o pão equivocado. pizza, ele tem seu lugar e é o 2º lugar. Pão pizza? O Thiago, eu achei que ele Pão fez um pizza. top sofrido. Vocês É porque vocês vem da repararam? padaria, o pão pizza ele vem Ele da foi padaria. falando Não, com mas pão pizza dificuldade é de aquele que já vem escolher. recheado com presunto de queijo. Ele é fechadinho, mais Lá em Recife assadinho. chama pão italiano esse. Ah, sim. Não, ele claramente tem uma pizzaria e quer defender o pão dele. Tipo o um pão de cada calzone, dia. tipo No um Rei do Pastel calzone. tem. Calzone com preço mais barato pra você, Iago. Ah, é? Mas o calzone Tem é um pão? aqui, né? O Rei do Não, Pastel mas é porque tem. pão pizza, Ah, ele tá. vira um calzone pão. Entendi. Pode falar, não? Eu não sei o que é calzone, Pode não. Não pode? Não pode falar rei do pastel. Vamos ver a Mônica. Vai, Mônica. Pastel. Seleção de pães. 5º lugar, pão de forma. 4º lugar, o pão sovado. 3º lugar, o pão de batata. 2º lugar, pão francês. E 1º lugar, uma baguete quentinha, que não tem nada mais gostoso. Mônica. Muita gente Mônica deixou citando de fora o pão de batata. alho. É, E mas o pão assim, de forma o também. pão francês e a baguete é parecido um pouco, né? É, Só é um sim, pão francês, sim. mas com É Comprido. um lugar. Ela perdeu 2 vagas aí facilitando. Mas ela tem uma voz de senhorinha, você viu? Ela tem propriedade entende do que ela do tava assunto. falando. E deve ter Sabe? 15 anos. Incrível. A Mônica trouxe o pão de forma também, que apareceu aqui já em O dois pão tops. e o pão de batata continua entrando. O pão de Continua cebola forte. também é bom. Eu acho que Pão de incluir. cebola Pão de é bom cebola com também. orégano. Ah, pão de cebola eu não gosto. Muito Aquele fitness. pão de Se eu não queijo que você gosto, faz é também é ruim. ótimo. Aquele é fitness. Aquele é bom. Mas tá vendo? Vou postar a receita lá no meu Instagram depois. Boa. Daniel Gonzaga, vai, Boa Daniel. tarde, especialistas. E aí? Aqui quem tá falando é o doutor formado em doutorado pela Universidade dos Pães, na Inglaterra. Meu nome é Tem Daniel, propriedade. moro aqui no bairro Vera Cruz. Brad A questão Pitt. é, os melhores pães são os pães. Pão de sal e pão de doce. Por quê? Primeiro que não existe pão francês, nós estamos no Brasil. Pão francês é fabricado na França e os franceses comem. Quando você chega numa padaria, você pede o pão de sal ou Pão pão de de sal. doce. Segundo, pão de doce. Se ele é de doce, porque ele é feito de doce. Ah, mas é açúcar. Não, açúcar é uma coisa, doce é outra. Então, o melhor pão entre os dois para mim é o pão de sal. Quem falar que é pão francês não entende do assunto. E se não entende, não tem lugar de fala. Obrigado, um forte abraço aqui Viu? da Inglaterra, aqui no Vera Cruz, região leste de Belo Horizonte. No Veracruz também, como é Inglaterra, é Cross Vera. Sabe, mais uma informação. Sabe como que chama pão de sal lá em Sergipe? Como? Pão Jacó. Pão Jacó? É. Achei fofo. É, mas eu Aqui não em sei Minas se é o pão jacu. Eu gostei do tom que ele usou, porque ele usou um tom que é o tom do programa. Isso. Sim, Ele falou, ele quem entrou bem. discordar está errado. É isso aí. Ele entrou bem. Ele já faz parte nosso. Ó, o Jamil Ferraz mandou pra gente: o melhor pão do mundo é o pão de sal. Isso é uma máquina de processamento de comida. Tudo que você coloca dentro do É pão de isso. sal fica bom. Pão com manteiga, pão com mortadela, pão com jiló, pão com repolho, etc. É Ele isso trouxe aí. um ponto, ele trouxe um ponto. E quentinho até o próprio pão, sem nada. Sem Só. nada. Eu Só adoro quentinho. pão de sal puro. O acho uma Alexandre delícia. Gomes Brito falou pão de morango. Aonde que Nunca. esse programa Não, ele vai ouviu parar? falar num Ele pão de inventou. morango. Será que ele Inventou. parte o morango e põe... Às uma vezes coisa- coloca o morango no pão de sal, né? Vocês já Pode comeram ser. pão doido? Não. Como É o pão, Mas o é pão de doido ou a sal. gente doido? Não, o pão doido. É um Ah, pão de tá. sal que você tira o miolo, ele fica um pão desmiolado. Ah, Vamos, pão vamos ver o doido. Vitor aqui, ó. triste. Vai, E aí, Vitor. especialistas? Eu achei que Vitor, essa ia ser bom. aqui vocês estão numa viagem muito doida aí, porque se o tema é o pão, tem que ser o pão puro. Isso.
Tem muito pão que você come de Pampulha, ele tudo. Pão falou? doce, pão de puro. açúcar, pão de creme, pão pesto, ciabatta, pão de forno, parou o no Marta pesto, eu Rocha não que sei. vira o bolo. Agora pão de sal com não sei o que, pão de sal com não sei o que, Concordo. pão de sal com aquilo, Vitor com tem um isso. ponto. Aí perde a razão. Também É, acho. ele tá discutindo a origem do Senão programa. teria que ser qual que é o melhor pão. Dá até pra fazer outro tema. Qual que é o melhor pão com recheio e tal. Fica a dica aí. Olha- O meu seria Marta Rocha, que não é pão aí nesse tema de vocês. Que Valeu. é isso? Ele Como falou e colocou um creme no pão. Ah, obrigado, mas eu gostei. Marta Rocha. Colocou Marta É Rocha. porque Ele falou, Marta não Rocha pode não é um- colocar... Não, é porque eu entendi o conceito dele. É o pão que chegou na É sua aquele. mesa, você não Já pode tá pôr nada. recheado. Daquele É. jeito. O pão de queijo vale. O Marta Rocha, no caso, já vem com o creme, né? creme. Então, Mas o pão de Ele- queijo vem com queijo muito embutido, né? O queijo É. já tá embutido. Não, A aí, Marta aí Rocha ele é já só- elimina o pão de cachorro-quente e o pão de Gente, hambúrguer. né? é por essas e por outras que a bisnaguinha é um sucesso. Você chegou a bisnaguinha, Vamos Xuxa, fechar? Ele eu discordou falar. de todos nós. Eu acho que a gente devia bloquear ele. vou Eu bloquear queria, ele só, eu aqui. queria só ler meu top 5, que eu fiz uma revisão nele rapidinho. aqui. Vai, então rapidinho. Em primeiro lugar, os melhores pães. Em primeiro lugar, vem o pão de forma, que é o tradicional misto, aí você come no pão de forma. Em quarto lugar, o pão de alho, que merecia mais espaço na mesa do brasileiro, não só o churrasco. Em terceiro lugar, o pão de sal, que combina muito com requeijão e linguiça. E em segundo lugar, o pão sovado, pela sua durabilidade e também porque com uma manteiguinha e um café fica perfeito no seu café da manhã. Em primeiro lugar, o pão de queijo, que eu não vou explicar por quê, porque se você não entendeu que o pão de queijo é o melhor pão, porque você não é um ser humano normal. Perfeito. Agora vamos fazer assim, cada um fala um e a gente fecha o nosso top aqui, pode ser? Eu não abro mão do pão de queijo. Pão de queijo, Eu Rossini, vou surpreender, eu vou com panetone. panetone ou Eu Cristiano, não abro mão da bisnaguinha que me salva a cada viagem com 2 filhos que tenho no banco de trás. bisnaguinha, Você, Iago. você fez os filhos no banco de trás. É, exatamente, com a minha bisnaguinha. Tá bom, depois dessa, calma. Iago, seu pão. Você entendeu depois, né? Não, eu tô vendo o Iago segurava no Rio. Sou profissional. O incansável e indestrutível pão sovado. Pão sovado. Eu vou de pão de sal. Então vamos fazer o corte aqui do top e aí eu vou organizar esses pães dentro da minha ordem. Vai. Beleza? Misericórdia. Top Põe o pão de ci- queijo em primeiro lugar, Não, Bia, deixa pelo amor ela, de ela Deus. já consultou o sistema. Deixa Bia. ela ser. Ela vai. Ela tem um voto de Top confiança. 5. Bia, não, não arrisca. Bia. Top 5 melhores pães. Top 5 melhores pães. Em quinto lugar, bisnaguinha. Não tem filho. Em quarto lugar, panetone. Boa, Em só de terceiro janeiro. lugar, pão sovado. Em segundo lugar, pão de queijo. Em primeiro lugar, pão de sal. Meu Deus Caramba, do céu. Forças. Parabéns, Bia. Tá pra mim? O É sovado isso. entrou, o panetone entrou, eu já fiquei feliz. Pra agradar Gente. a opinião de paulista e carioca. Foi pra isso Sim. que ela votou. Como que um panetone ganha da bisnaguinha? Você sabe como chama o Tem a pão de mínima sal lá no noção. sul? Bom, Cacetinho.